Olá pessoal, aqui é o professor Martinez e aqui nós falamos sobre autismo de alto desempenho e estava de férias, não gravei nada, agora retornando e apareceu uma notícia bem interessante e legal a gente trazer aqui casos de autismo de alto desempenho e falar da experiência de vida de quem tem essa condição para a gente perceber como funcionam as adaptações, as dificuldades e para a gente esclarecer mais e as pessoas terem mais conhecimento, né? E aqui, pessoal, saiu uma reportagem aqui, né? Primeiro foi a primeira informação foi o Leandro Carnal, né? Ele estava, que é um filósofo muito conhecido, né? Ele estava viajando e ele falou, né? Ah, estou viajando com o meu marido, né? E aí veio à tona a relação que ele tinha, né? Ele foi, o Leandro nunca divulgou nada sobre a sua vida íntima, né? E aí ele resolveu divulgar. E aí veio à tona quem era o marido dele, tá, pessoal? Mas além dele apresentar o marido para a sociedade, ele também falou um pouco sobre a personalidade do marido, que é uma pessoa que está no espectro autista, tá? Então, aí é isso que nos interessa aqui discutir, né? Então, Leandro Carnal revela diagnóstico de autismo do marido, né? Vitor Fadul. Ser humano lindo, né? O historiador escreveu um texto carinhoso exaltando o companheiro em suas redes sociais, né? Sempre me surpreendo, tá? E aí ele coloca aqui, falando um pouco aqui sobre o parceiro, né? Vitor Fadul é uma das mentes mais criativas que já conheci. Sempre me surpreendo. Ele possui caminhos mentais específicos e faz coisas com uma lógica muito particular. Nas nossas conversas, ele diz que o autismo o faz perceber o mundo de uma forma completamente diferente de nós, mentes neurotípicas, e que isto não é apenas um detalhe que está em sua mente. Autismo é a sua mente e onde o seu neurodesenvolvimento ocorreu e impacta tudo. Então eu acho que aqui está uma descrição bem clara, né, pessoal, de umas das características essenciais do autismo, que é a neurodiversidade, né, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, tá? Não só falando aqui por ser um autista, né, por estar no espectro, mas porque realmente é uma das coisas muito interessantes que a gente vai observar quando a gente estiver falando de autismo de alto desempenho. A capacidade que os autistas têm de desenvolver uma forma neuroatípica de observar o mundo, de entender as coisas, de analisar as coisas com uma lógica bem específica, bem diferente, e que isso faz parte da sua estruturação, do seu neurodesenvolvimento. Isso faz parte do seu ser, da maneira como ele se estruturou. E eu acho isso uma das coisas muito legais aqui, né? Quando ele faz esse elogio aqui ao parceiro, né? Porque nesse ponto, quando a gente olha para o autismo de alto desempenho, a gente vê as inúmeras possibilidades dele, né? Por exemplo, na questão do uso da criatividade, né? Na busca de novas soluções, de novas possibilidades, na forma de observar o mundo, e na forma de trazer o entendimento das coisas do mundo. Então eu acho que esse é algo importante, tá? E é uma das coisas que são as qualidades do autista, da pessoa com autismo, né? São as qualidades que ela tem e que vão dar um destaque na vida dela e que vão permitir que ela busque o seu lugar, a sua realização pessoal. Então nós sempre temos, eu vou sempre ressaltar isso aqui, que focar nas potenciais qualidades, naquilo que é a hiperdotação, que é o desenvolvimento
do uso adequado do hiperfoco, né, pode trazer para as pessoas com o autismo. Então essa situação é importante, né, a gente entender isso. Entender que existem qualidades inerentes a esse tipo de estruturação desse neurodesenvolvimento e que estão presentes em todos os autistas, as pessoas com autismo, sejam elas, né, leves, moderadas ou em situação severa. É claro que são, né, situações diferentes, né, mas sempre há um processo, uma dinâmica de um processo evolutivo que pode levar sempre a uma situação melhor, né? Um processo de construção, né, de neurodesenvolvimento que, né, vencidas as dificuldades, as grandes barreiras, né, que existem em certos casos, a gente tem lá algum espaço para pensar, né, no alto desempenho, para pensar nas situações, né, nas qualidades que estão ali, né, muitas vezes imanentes e não descobertas, tá? Aí aqui, né, mais um slide aqui dessa notícia, né? Saiu em outro local, né? Autista mais jovem e cantor, saiba quem é o marido de Leandro Carnal. Tá, pessoal? Então vejam, né, que saíram várias reportagens, cada uma pegou um ângulo aqui diferente da situação, né? Então, Vitor Fadu tem 27 anos, é cantor, ator e criador de conteúdo digital. Né? Então vejam que a mente, né, uma mente autista, ela pode ter, né, vários tipos de inteligência. Né? Então vejo que ele tem aqui, né, habilidades, né, vocais, aqui ele é cantor, ele também interpreta, ele é ator, né, e ainda também cria conteúdos digitais. Em sua conta no Instagram, ele conta com quase 80 mil seguidores. Natural, né, da Baixada Santista, em Itanhaém, né, uma praia. Vitor cresceu na Zona Leste de São Paulo. Ele começou a cantar aos 5 anos na igreja evangélica. No Spotify, Vitor Fadu tem quase 500 mil reproduções. Além de cantor, já apresentou shows de mágica. Então veja que a mente, né, dele é multifacetada. Né? Então a gente pode realmente dizer que ele uma pessoa com autismo que conseguiu, né, chegar ao alto desempenho. Né? Isso que é muito interessante. O marido, Karnal, já revelou né, que ele tem autismo e tal. E aí ele tem uma passagem aqui que ele conta, né? Depois até tem essa reportagem aqui que ele fez numa outra revista. Eu já vou chegar nela, né? Quando ele fala que ele também ele é uma pessoa, né, que teve diagnóstico tardio, ou seja, né, ele é uma situação de autismo leve, né? E nesse diagnóstico tardio, né, que nos casos geralmente de autismo leve acontece isso, né? Demora para se descobrir, né? E muitas vezes a pessoa vai descobrir lá na frente, né? Mais ou menos como é o meu caso, né? Foi descobrir aos 49 anos de idade. E aí ele fala aqui, ó, sofri muito imaginando que era burro, porque não conseguia acompanhar os meus colegas na escola. Não conseguia aprender nada, né? Então, na verdade, ele está refletindo aqui uma das comorbidades que muitas vezes né, que acometem as pessoas com autismo, né, que é o déficit de atenção, né, o TDAH. Tinha pavor de saber de minhas dificuldades. Se soubesse do autismo logo quando criança, creio que tudo teria sido diferente. Né? Eu acho que isso é uma constatação que muitas vezes realmente quem tem diagnóstico tardio, né, e eu me vejo muito nessa condição, que a gente faz, né? E a gente fica revendo, né, como é que teria sido as coisas, né, antes, se a gente tivesse tido acesso mais cedo ao diagnóstico, né? Como tudo poderia ter sido, né, mais simples, mais fácil, poderia ter, né, as coisas poderiam ter acontecido de outra maneira. Então esse é um relato que muitos, né, pessoas que passam por diagnóstico tardio falam sobre, né, porque chega a acontecer bastante, tá, pessoal? Então é bem interessante. E ele, né, e essa questão da comorbidade, né, o TDAH
ele está em 30%, 40% dos casos de autismo. E muitas vezes é confundido com, né? Muitas vezes, né, se confunde muito, tá? Aí ele fala aqui, né, uma outra reportagem aqui, saiu no canal do Autismo, né? Fala sobre diagnóstico tardio, tá? E aqui a reportagem, a entrevista que fizeram com ele, que tá aqui fala, que aqui ele fala, né? Ele chegou a trabalhar como compositor da Sandy Júnior, divide dificuldades da infância e como hoje o autismo, né, faz parte do processo criativo dele, né? Então vejam que hoje ele percebe, né, o papel que o autismo tem, né, e a capacidade que ele tem de utilizar o autismo de alto desempenho a seu favor, né, a utilizar a hiperdotação, a utilizar, né, a neurodiversidade a seu favor. Então ele fala aqui, ó, neurodivergência não é algo raro no mundo pop. É fácil achar exemplos que vão da cultura aos bilionários, né? Tá citando Elon Musk aqui, né? É também parte da rotina de Vitor Fadul. Isso é verdade, é a reportagem falando, né? Desde antes de ser diagnosticado autista, em abril de 21. Né? Então veja, pessoal. E aí coloca as palavras dele, né? Não tive acesso a pediatras e o autismo nunca tinha sido descoberto. Então aqui fala, né? Então somente em abril de 21, né? Se agora ele está com 26 anos, então com 24 anos ele foi descoberto como uma pessoa com autismo leve, né? Então vejo que ele, né, passou aí 24 anos, né? Eu passei 49 anos, né, sem saber dessa condição, né? Então, quando a gente olha também, né, ele fala aqui da dificuldade, né, de ter pediatras que entendiam da situação dele, né? Então, se há 24 anos atrás já era difícil, vocês imaginam há 49 anos atrás como era mais difícil ainda, né? Como a gente não conseguia, né? Passava batido, né? E aí uma das coisas que ele coloca aqui que eu achei bem interessante também, que demarcam muito, né, a história, né, das pessoas com autismo, é o bullying na escola, né? Isso é uma das coisas que realmente, né, tenho na minha história e que percebo que é algo também que é relatado até nos dias de hoje, né? Até nos dias de hoje, crianças, né, crianças, né, portadoras de autismo sofrem bullying na escola, né? E muitas vezes não sabem lidar, né? Se não tiverem um acompanhamento, né? Se não tiverem ali, a professora não está, né? Se não estiver atenta, né? Essas crianças podem realmente ficar, né, numa situação traumatizante, né? Porque vai ser muito difícil para elas lidar com aquilo. Muitas vezes elas não vão ter instrumentos, né, de reação. Isso é muito ruim. Tá? Isso eu sei da minha própria história. É muito ruim. Né? Você fica numa situação sem saber como lidar com aquilo. Né? Então se você não tiver alguém ali que te dá um suporte, né, que te dá um apoio, a questão do bullying ela é muito presente. Né? Então isso precisa ser levado muito a sério por educadores que precisam estar muito atentos, né, quando nós temos presente, né, numa sala de aula um aluno com, né, portador, né, de autismo. Tá? Então, violência física e verbal vinda dos colegas de escola marcaram a memória do músico sobre a infância em São Paulo. Lembro de um tapa no rosto que levei de um menino, nunca entendi o motivo. Em outra ocasião, chegou a levar pedradas de garotos com quem estudou. Isso e a falta de conhecimento do autismo representam um verdadeiro transtorno para minha autoestima, lembra? Então, pessoal, isso acontece até hoje, tá? E lá na minha época também acontecia, né? Então acontecia lá 40 anos atrás, aconteceu aqui há, né, 15 anos atrás, né, na situação dele, e acontece até hoje. Então isso é uma das coisas que a gente tem que começar, né,
a ter mais atenção, né? Mais atenção sobre essas ocorrências, né? Porque realmente é uma situação difícil, né? Principalmente porque a criança, né? E as outras crianças, não vou botar culpa nas outras crianças, né? Mas as outras crianças acabam, né, olhando e percebendo aquelas diferenças, né, neurotípicas presentes, e aquilo passa a ser, né, um motivo de bullying, né? Isso realmente acontece. Eu achei muito interessante trazer o caso dele, né? Ele se expôs aqui, né? Ele procurou demonstrar, né, a pessoa dele e todas as qualidades que ele tem. Então eu acho muito legal isso, tá, pessoal? Acho que é importante quando, né, isso é colocado e quando é uma pessoa conhecida, né, para que a gente vá aos poucos, né, entendendo mais o autismo de alto desempenho e vendo como ele está presente na sociedade, né, e como a gente tem que, né, incentivar as pessoas, né, os cuidadores, as pessoas que tenham, né, filhos, né, que foquem também na busca, né, dessa formação que visa permitir que a pessoa chegue, né, à sua realização pessoal, profissional, né, existencial. Eu acho isso muito importante, né? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.